Bem-vindos e bem-vindas ao Diálogos em Musicologia, um espaço para a gente pensar criticamente a pesquisa musical e suas múltiplas vozes. Hoje vamos mergulhar na vida e na obra de uma figura, olha, absolutamente fascinante e complexa da música brasileira do século XX, a compositora Eunice Catunda. A história dela é marcada por intensas batalhas ideológicas, artísticas e que nos ajuda a entender não só a música dela, mas o próprio Brasil daquela época. A trajetória da Catunda é cheia de reviravoltas, sabe? Rompimentos, reconciliações. E isso nos leva a uma pergunta central. Por que uma artista desse calibre, uma pioneira de verdade, foi praticamente apagada da nossa história musical? Para responder isso, a gente precisa desvendar as fases da carreira dela, cada uma completamente entrelaçada com a história turbulenta do nosso país. Então, a nossa jornada começa lá nos anos 40, um período de uma modernização musical muito intensa aqui no Brasil. E nesse cenário, a Catunda não era só mais uma participante, não. Ela era uma figura central no movimento que queria literalmente revolucionar a música do país. O grupo Música Viva, que era liderado pelo compositor alemão Hans Joachim Koelreuter, era o epicentro da vanguarda. O objetivo deles era muito claro: renovar a linguagem musical brasileira, trazendo técnicas que eram consideradas super radicais para a época. E no meio dessa revolução toda, tinha uma técnica que ia causar uma polêmica, assim, gigantesca. Era o dodecafonismo, a música de 12 tons do Arnold Schoenberg. Para simplificar, imagina uma regra onde nenhuma nota pode ser repetida até que todas as outras 11 tenham sido tocadas. Isso quebra toda a hierarquia da música tonal que a gente conhece, criando uma sonoridade abstrata, dissonante e, para muita gente, ininteligível. Mas para o pessoal do Música Viva, aquilo ali era a chave para o futuro. E a Catunda não era só uma aluna, não. Ela era uma defensora intelectual fervorosa disso tudo. Em 1948, ela rebateu as críticas, dizendo que dodecafonismo não era um modismo gringo, mas sim uma conquista legítima da linguagem musical. Guarda bem essa citação, porque ela mostra o quão surpreendente vai ser a virada ideológica que ela vai dar poucos anos depois. E que virada, hein? Se a primeira fase da Catunda foi marcada pelo internacionalismo, pela abstração, o início dos anos 50 representa uma reviravolta de 180 graus, tanto na música quanto na ideologia dela. A arte nunca acontece num vácuo, né? Em 1950, o influente compositor Camargo Guarnieri, que tinha sido professor dela, publica a famosa Carta Aberta. Era um ataque direto ao dodecafonismo, que ele via como algo alienante. No ano seguinte, Getúlio Vargas volta à presidência com uma agenda nacionalista fortíssima. O clima cultural do país estava mudando, e mudando drasticamente. E a Catunda estava bem no centro dessa tempestade. E aqui está o ponto crucial. Apenas 4 anos depois de defender o dodecafonismo com unhas e dentes, a Catunda publica essa frase. É uma contradição direta, completa, da posição anterior dela. Agora ela argumenta que a vanguarda abstrata é incompatível com a alma da música brasileira, que para ela estava na melodia, na tonalidade inspirada no nosso folclore. E como isso se refletiu na música dela? Bom, ela simplesmente abandonou a abstração da primeira fase e mergulhou de cabeça na pesquisa folclórica, estudando os ritmos do candomblé, as melodias populares. A música dela passou a seguir os ideais do que se chamava de realismo socialista, uma arte engajada, comunicativa e com uma função social bem clara. Mas a história da Catunda não termina nessa oposição, nessa dicotomia. Nos seus últimos anos, ela conseguiu fazer uma síntese incrível, reconciliando os dois mundos que antes pareciam inimigos e criando um som final único e muito moderno. Esse quadro aqui, que é baseado na análise de vários pesquisadores, resume perfeitamente essa evolução. Olha só, na fase do Música Viva, a gente tem formas curtinhas e a complexidade da série dodecafônica. Já na fase nacionalista, as formas ficam mais claras, os ritmos são inspirados na música popular, como as polirritmias, e aí na fase final surge algo totalmente novo, uma fusão. A forma fica mais livre e o foco se volta para a exploração do som em si, os timbres estendidos. Em peças como Expressão Anímica, de 1979, ela pedia para o pianista usar dedeiras e baquetas diretamente nas cordas do piano. Pensa nisso! Isso era uma volta à experimentação radical da juventude, mas agora com uma bagagem de décadas de pesquisa folclórica e um domínio das formas tradicionais. E de forma muito simbólica, ela dedica essa peça ao Koelreuter, seu antigo mentor e adversário, selando uma paz pessoal e artística.
Então tá, depois de percorrer essa trajetória cheia de curvas, qual é o legado da Eunice Catunda? Por que é tão importante a gente resgatar a história dela agora? Primeiro, a gente precisa entender a dimensão da atuação dela. Ela não foi apenas uma compositora. Ela foi uma pianista de renome internacional, uma pesquisadora pioneira, uma regente e, acima de tudo, uma artista que nunca se escondeu das batalhas do seu tempo. Portanto, o ponto crucial é este. A vida da Caputunda é um microcosmo dos grandes debates do século XX. A tensão entre o nacional e o universal, entre a arte pura e a arte engajada, entre tradição e vanguarda. Estudar a carreira dela é entender como a política e a arte se moldaram uma a outra no Brasil. As escolhas dela, por mais contraditórias que possam parecer, foram respostas de uma artista sensível e militante ao mundo em que ela vivia. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. O resgate da obra da Eunice Catunda, que foi impulsionado por pesquisadores como Carlos Cater, nos força a perguntar: se uma artista dessa magnitude pôde ser tão marginalizada, quantas outras compositoras, quantos outros artistas de grupos que não estão no centro do poder ainda permanecem nas sombras da nossa história oficial? A história da música, afinal, nunca está completa. Esse foi mais um episódio do podcast Diálogos em Musicologia. Até a próxima.